Por outro, a questão de fidelidade na obra do Senhor não é uma questão coletiva, mas é uma questão individual. Por isso nós dizemos que a salvação é individual. Você que ouviu, não procure depender do segundo, do terceiro para executar esta missão. Perceba que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou devedor. Ele não disse nós somos devedores. Mas ele usou o termo eu, no singular. Então, queridos amigos, a salvação é individual. O importante é que ouvimos aquilo que é a nossa missão e todos nós somos chamados a abraçar a causa. Mas tudo será visível quando cada um de nós nos envolvermos na obra, no trabalho. Pregar o Evangelho não é tarefa única do pastor, não é tarefa única do ancião, não é tarefa única de um departamental que foi eleito pelo voto da igreja. É tarefa de todos nós. Seja líder ou não, todos nós somos chamados a participar desta missão, porque nós, ao participarmos da missão de Cristo, que é a pregação do Evangelho, estaremos a abreviar a volta de Jesus. O mundo está como está. O pecado está se multiplicando cada vez mais. São apostasias aqui e acolá. São problemas enfrentados em cada dia. Queremos que Jesus volte logo, logo. E a sua volta está condicionada à pregação do Evangelho. Por isso, Mateus 24:14 diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. O fim que nós almejamos só virá quando todos nos empenharmos na pregação do Evangelho. Há uma coisa que tem atrapalhado o mundo. Há muitos evangelhos que o mundo prega. Mas a Bíblia está clara, o Evangelho do Reino, o Reino de Jesus Cristo. Porque você pode ouvir o Evangelho dos bêbados e muitos se convertem e vão para lá. Você vai, aliás, de ver as igrejas dos bêbados. Estão aí a cantar, dançar, bebendo, porque muitos foram convertidos para aquelas igrejas. É o Evangelho da bebedeira. Tem levado homens e mulheres, adultos e crianças. Não poupa ninguém esse Evangelho. E muitos estão se perdendo lá. Então o Evangelho da fofoca, das mentiras. Quanta gente se envolve nesse tipo de igrejas que pregam esse tipo de Evangelho? Muita gente são fiéis a essa igreja. Mas não é o Evangelho do Reino. O Evangelho do roubo. Quanta gente se aliam ao roubo, ao desvio, às falsificações. Muitos se convertem a esse tipo de Evangelho. Você há de ver, nessas igrejas, estão lá cheias de pessoas que foram chamadas para poderem ser fiéis a esse tipo de mensagem, a falsidade. E é lamentável saber que alguns membros nossos vivem uma dupla identidade. Procuram o Evangelho da salvação, que é do reino, mas também vivem do Evangelho da falsidade. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. Há um provérbio popular que diz que quem quer tudo, tudo perde. Então nós precisamos escolher qual é a direção que temos que tomar. Ou seguimos a Cristo, ou seguimos ao diabo. Então esta é uma oportunidade que nós tivemos como igreja. Todos vós sois testemunhas do que ouviram. Agora cabe a nós podermos fazer uma réplica do que aprendemos aqui e transmitirmos aos outros. Porque aqui está simplesmente uma representação da igreja em Chimoio. Muitos ficaram em suas casas, não ouviram esse Evangelho do Reino.
Não ouviram esses apelos que foram dados aqui. Quem deve ser o porta-voz desta mensagem? Somos nós que estamos aqui. Ao voltarmos para as nossas igrejas, vamos transmitir estas verdades que foram aqui apresentadas. O meu desejo é ver Chimoio, toda ela envolvida na pregação. Que a gente possa conseguir a metade do que a união está determinando. Porque se a união tem o alvo de 2.000 batismos, a igreja de Chimoio é capaz. Ela é capaz. Pode fazer a metade deste número. Mas tudo passa por quê? Pela entrega, pela aceitação da missão. Porque nem todos aceitam esta missão. Mas Paulo termina no livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 16. Ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. O ai expressa algum sentimento de dor. Algo vai acontecer. O resultado da desobediência. Porque se eu tenho obrigações de pregar, porque pesa sobre mim essa obrigação, é assim como Paulo diz, pesa sobre mim essa obrigação. Agora, se eu não cumpro, ai de mim. Não diz ai de nós, porque o chamado à fidelidade é um chamado individual. Por isso Paulo diz, ai de mim,